Sabe aquele momento em que você percebe em que o mundo ao seu redor não é tão seguro quanto você imagina? Esse dia chegou para a família Leon no primeiro dia das férias de primavera em março de 1975. As irmãs Leon, Sheila de 12 anos e Kate de 10 anos, perguntaram à sua mãe se elas poderiam ir ao shopping Waiting Plaza caminhando. Elas queriam olhar algumas decorações, comprar pizza e ver alguns amigos da escola, o de sempre. Wayton, Maryland era um subúrbio fora de Washington DC, um lugar muito seguro onde os pais não se preocupavam muito com seus filhos, não pelo menos naquela época. Sua mãe, como todas, confiante que nada de mal aconteceria, pede para elas serem boas filhas e voltarem às 4, mas elas não voltaram para casa. O tempo foi passando, a família já em desespero chama a polícia e começa as investigações. Eles entrevistaram várias pessoas, revistaram floresta, eles até desceram bueiros e lagoas em busca de pistas. Mas sem vestígios das garotas em qualquer lugar, não encontraram nada, nenhuma pista do que pudesse ter acontecido com as meninas. Parecia que o desaparecimento delas seria um mistério para sempre. E quase foi, até que um terrível segredo desencadeou o aparecimento de toda a verdade, 4 décadas depois. Será que pegaram o responsável? Senta e pega seu lanche que eu vou te contar. E aí, que é Gabriel, onde está começando mais uma Quinta Sombria? Já se inscreveu, né? Então ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Aqui tem vídeo longo toda terça e quinta. Ah, que demais! Em algum momento entre 11 horas e meio-dia do dia 25 de março de 1975, as irmãs Leon caminharam até o shopping. Sheila estava vestindo um moletom azul marinho e calças de veludo, junto com os seus óculos de armação de couro. Kate estava usando um top vermelho e um colar com seu nome em volta do pescoço. O irmão mais velho viu elas comendo em sua pizzaria favorita por volta de 2 horas, mas quando passou das 4 horas da tarde e nenhum sinal das meninas, os seus pais começaram a se preocupar. 19 horas da noite, ainda sem nenhuma notícia, eles chamaram a polícia. Como o desaparecimento dela se espalhou rapidamente pelos subúrbios de Washington, começaram a aparecer várias pistas. E uma pista específica chamou a atenção da polícia: o homem do gravador. Era um homem com cerca de 1,80 m de altura, com cabelos grisalhos entre 50 e 60 anos de idade, vestindo um terno marrom e carregando uma pasta com um gravador dentro. Quando o retrato falado saiu, testemunhas se apresentaram falando que realmente o teria visto em outros shoppings na região. A polícia descobriu quem era e estavam procurando por Ray Maleski Sr., um pedófilo condenado que morava próximo ao shopping, mas era apenas um palpite que não poderiam ter certeza de que realmente era o homem do gravador. Mas quem quer que fosse aquele cara, ele não era o único cara estranho no shopping naquele dia. Outras testemunhas descreveram um adolescente com cabelo comprido sujo e cicatrizes de acne, olhando para as meninas com tanta intensidade que um deles disseram para eles parar. Eles montaram um retrato falado, mas ninguém conseguiu reconhecê-lo e ficou de lado. Uma semana se passou sem nenhuma pista. Então um jovem de 18 anos chamado Lloyd Lee Welch se aproximou de um segurança no shopping e disse que viu as garotas. Ele disse que as viu entrando em um carro no estacionamento com um homem, mas sua história, combinado com sua ficha criminal, com seus problemas de droga e álcool, o transformaram em uma testemunha pouco confiável. E eles simplesmente não acreditaram nele. Eles acharam que ele estava tentando receber alguma recompensa e chamar atenção. E só piorou quando ele falhou no detector de mentira por 2 vezes e ainda assumiu que teria mentido, então deixaram ele de lado. Mas uma coisa sobre sua história era um destaque que soava muito verdade. Ele disse que o seu castrador mancava. Isso foi uma coisa que outras testemunhas também notaram sobre o homem do gravador, e uma mulher disse ter visto ele na Virgínia algumas semanas depois, dirigindo uma perua com 2 loiras atrás. Ela conseguiu anotar algumas letras e números da placa do carro, o suficiente para a polícia saber que o carro era de fato de Maryland, mas só isso. Em 1977, 2 anos após o desaparecimento das meninas,
Ray Molesky foi preso pelos assassinatos de sua esposa e filho. Não demorou muito para o boato da prisão dar uma pista de que o velho Ray sabia de algo sobre as irmãs desaparecidas. E o próprio Ray demonstrou que teria algo para falar. Ele ficaria feliz em falar se eles tornassem sua vida na prisão um pouco mais confortável. Mas as informações que conseguiram não levaram a lugar nenhum, e ele morreu na prisão em 2006. Mas o caso já tinha esfriado há muito tempo. Ray foi um tiro no escuro, eles não tinham nada concreto, nenhum suspeito, apenas caixa de depoimentos de testemunhas e arquivo do caso que geração após geração de investigadores iria folhear para tentar a sorte em desvendar esse caso indecifrável. Então, em 2013, eles prestaram atenção em algo que nunca tinha voltado sua atenção antes. Uma transcrição de 6 páginas que mudou tudo. Em 1975, Lloyd Welch era um adolescente magro e malvado com uma história maluca que ninguém imaginava que chegaria aos 38 anos. E ele estava terminando a sua sentença de prisão por molestar uma menina de 10 anos. Isso foi durante o tempo que trabalhava no parque de diversão. Um trabalho que ele completava com roubos e agressão. E isso levou à sua prisão 2 anos depois que as meninas tinham desaparecido. E sua foto parecia muito com o retrato falado do adolescente assustador que estava olhando para as meninas naquele dia no shopping. E 30 anos depois, ele estava feliz em conversar. Ele disse que estava do lado de fora de uma loja de bebidas a alguns quilômetros do shopping Wheaton Plaza, quando viu um homem empurrar Sheila e Kate para dentro de um carro preto e ir embora. Disse que ligou para a polícia de uma cabine telefônica para denunciá-lo, e ele identificou uma foto de Ray, que era o homem que ele viu. Jurou que tinha certeza disso. O único problema é que não chegava nem perto de parecer com o testemunho original em 1975. Ele tinha dito que estava no shopping quando viu um homem com gravador e um manco empurrou as 2 irmãs Leon para um Camaro vermelho. Ele estava mentindo antes ou estava mentindo agora? Não dá para saber, mas rapidamente ficou claro que havia alguma verdade nessa história. Os investigadores disseram que conseguiram ver o brilho de uma luz no fim do túnel após entrevistá-lo por horas. Uma pequena esperança que pudesse solucionar esse caso. Enquanto embrulhavam as coisas, eles fizeram uma última pergunta. Na sua opinião, o que você acha que Ray fez com aquelas garotas? Ele pensou por um minuto e disse: na minha opinião, é que provavelmente ele abusou delas e as matou, e provavelmente queimou, não sei. As queimou? Isso é terrivelmente específico e novo, porque o conceito de queimar os corpos não era algo que já havia surgido na investigação e parecia verdade. Eles deram a ele um polígrafo, então quando eles disseram a ele que o seu teste mostrou que ele tinha algo a ver com o desaparecimento delas, ele entrou em pânico e começou a derramar detalhes. Segundo ele, Ray e ele eram próximos. Ele sabia exatamente quem era ele. Disse que eles costumavam ficar chapados no porão. Era um conjunto subterrâneo de quartos que você só poderia acessar por uma porta do lado de fora. Ele disse que entrou por aquela porta e viu algo que nunca esqueceria. Sheila e Kate estavam lá, drogadas e amarradas, em um quarto dos fundos, sendo agredida por 2 homens estranhos. Lloyd disse que saiu correndo do porão assim que viu aquela cena e voltou para o shopping, onde inventou aquela história sobre um homem com gravador atraindo as meninas e colocando elas no Camaro vermelho no estacionamento do shopping. Mas quando eles cavaram sua história um pouco mais profunda, ela se transformou e mudou para outra versão e outra depois. O que estava acontecendo? Ele finalmente admitiu que estava mudando sua história porque estava com medo de alguém, e não era o Ray Molesky, era seu primo Ted Waite. Ele disse que Ray não tinha nada a ver com a história. Em algum momento, a árvore genealógica se dividiu em 2 clãs, um grupo Welch em Huntsville, Maryland, muito próximo do shopping, e Wilton, a do complexo original da família na Virgínia, nas profundezas dos Apalaches, no topo de uma colina isolada, conhecida como a Montanha Taylor, o tipo que os filmes de terror são feitos. Os abusos aconteciam em silêncio e passava de geração em geração. Essa era a verdade, mas as mentiras de Lloyd os levaram para um caminho errado.
Ele alegou que seu primo Ted era responsável, mas em 1975 Ted tinha apenas 11 anos ou menos, a mesma idade das irmãs Leon. Suas dicas levaram os detetives a 2 outros primos que ainda viviam na antiga casa da família em Taylor Mountain, e eles tinham sua própria versão da história. Eles se lembravam de Lloyd visitando a sua casa na primavera de 1975 com sua namorada Ellen, e eles carregavam 2 grandes mochilas militar, cada uma pesando pelo menos 27 quilos, e cheirava a morte. Estava com várias manchas vermelhas, parecia sangue, mas Lloyd afirmou que estavam cheios de carne podre e que ele precisava se livrar. Jogou os sacos em uma fogueira que durou dias. Mesmo décadas depois, os vizinhos se lembraram do tamanho das chamas e do cheiro horrível de cabelo queimado na carne. E foi aí que a polícia finalmente encontrou suas primeiras evidências. Onde o fogo havia queimado, eles encontraram fragmentos de ossos e fios que poderiam ter vindo dos óculos de armação de metal da Sheila, e um barbante que parecia com a do colar de Kate. Em seguida, Lloyd mudou sua história novamente. Dessa vez ele alegou que na verdade o verdadeiro responsável era seu tio Dick na época em que ele trabalhava como segurança, e Lloyd afirmou que usou por dedo seu uniforme para atrair aquelas garotas em seu carro, e levaram para o seu porão, que parecia como uma masmorra onde foram abusadas e desmembradas. O problema era que o porão de Dick não era nada como Lloyd descreveu, e eles não tinham mais como confirmar que o seu tio e seu pai estariam envolvidos, mas isso não significava que ele estivesse inventando tudo. O porão que ele descreveu existia, era embaixo de sua antiga casa em Asheville, Maryland. E foi aí que eles descobriram que Lloyd poderia estar contando a verdade sobre um detalhe horrível. Os investigadores foram com todos os equipamentos para detectar qualquer vestígio de sangue. Uma equipe forense deu uma analisada na sala principal do porão e não encontrou nada. Mas quando eles olharam nos fundos, eles encontraram algo que fez os cabelos da nuca deles arrepiarem. O chão e as paredes brilhavam. Alguém tinha sido morto lá. E o sangue era humano, mas eles não tinham o suficiente para dizer com certeza se era Sheila, Kate ou outra pessoa. Mas quando eles levaram as evidências de volta para Lloyd, ele tinha mais uma versão da história para contar. Segundo ele, seu pai e seu tio estavam mantendo as meninas presas dentro do porão. Mas Kate tentou escapar. Lloyd disse que estava lá na hora e seu pai quebrou o pescoço e o seu tio colocou o seu corpo desmembrado em uma mochila, e ele disse que não sabia o que aconteceu com Sheila, mas acreditava que teria levado ela para o complexo da família na Virgínia e teria matado. Talvez nunca saberemos o que elas sofreram em seus últimos dias de vida e se Lloyd agiu sozinho ou não, mas os detetives tiveram o suficiente para condená-lo por seus assassinatos em 2017. Ele se declarou culpado e recebeu 48 anos de prisão. Nessa época, seu pai e Ellen já estavam mortos, e seu tio negou tudo, é claro. No final das contas, apenas Lloyd foi acusado e nenhum outro vestígio deles ou daquele misterioso gravador foi encontrado. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Maratona os vídeos da playlist e até o próximo dia sombrio.